Olá, meu nome é Patrícia. Vou apresentar o artigo com o tema Os benefícios da musicoterapia no estímulo da linguagem de crianças com transtorno do espectro autista. Linguagem, desafio do transtorno do espectro autista, TEA. Hoje, a linguagem é um grande desafio encontrado na maioria das crianças com TEA. Sabemos que para haver comunicação, a linguagem precisa ser desenvolvida. Então, se a criança não tem a parte da linguagem desenvolvida, fica difícil para ela ter uma interação social e desenvolver novas habilidades. A musicoterapia é uma área essencial. Então, hoje se utiliza da musicoterapia para ajudar as crianças com TEA a desenvolver vários aspectos da sua área, principalmente na parte da comunicação, interação social e outras habilidades que ela vai desenvolvendo ao longo do tempo. O problema deste artigo foi colocado como a musicoterapia pode favorecer o desenvolvimento de processos mais saudáveis da comunicação verbal e não verbal e de interação social dessas crianças. Objetivo geral: investigar os benefícios da musicoterapia nos estímulos da linguagem das crianças com transtorno do espectro autista. Objetivos específicos: estimular a percepção e a sensibilidade musical por meio da audição, acuidade auditiva, favorecer o desenvolvimento de processos de comunicação verbal, linguagem, desenvolver a percepção musical e o senso rítmico através dos sons, instrumentos, jogos e atividades rítmicas. Foram objetivos repensados e bem pensados para desenvolver a parte da linguagem das crianças com espectro autista. Tem como justificativa as experiências musicais com crianças com TEA vêm se destacando por propiciar possivelmente o desenvolvimento de habilidades de comunicação, interação social e aprendizagem, facilitando a comunicação verbal e não verbal, a linguagem, nesse caso. A estimulação musical e a educação através da música estimulam vários aspectos do desenvolvimento da manifestação da linguagem das crianças com TEA. Musicoterapia. Dentro da musicoterapia, eu coloquei como referencial teórico alguns autores como Brúcia. O Brúcia, para ele, a musicoterapia é um processo reflexivo, onde o terapeuta ajuda o paciente a otimizar a sua saúde, usando variadas facetas da experiência musical e as relações formadas através desta como impacto para a transformação. E tem também a questão das técnicas, que é a improvisação, recriação, composição, jogos musicais e a escuta musical. Então, a musicoterapia, ela é uma grande acesso que as crianças com TEA pode ter para desenvolver as suas habilidades. E através das técnicas improvisação, recriação, composição e jogos musicais, pode-se ver que muitas habilidades eles puderam ser desenvolvidos através dessas técnicas, porque essas crianças elas necessitam de um apoio crucial, essencial, e a musicoterapia ela é um leque aberto para que essas crianças possam desenvolver as suas habilidades e principalmente a linguagem, porque a linguagem é um meio para que o ser humano possa se socializar com outras pessoas. Se essa linguagem não existir, fica difícil para que qualquer criança possa desenvolver essa interação e outras habilidades. No referencial teórico também coloquei o transtorno do espectro autista, que para a Cunha, as pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, têm a maior facilidade de compreender e se expressar através da comunicação não verbal. A música pode fazer um grande benefício para esse indivíduo se comunicar através dos gestos, gesticular, imitar, acalmá-lo através da sonoridade, da música e o meio em que a pessoa trabalha. Então, a criança com espectro autista, são 3 áreas em que
humanamente, possamos dizer, e cientificamente, que mexe, né, com essas áreas, que é a área da comunicação, interação social e comportamental. Então, a musicoterapia, ela tem ajudado, e através dessa pesquisa foi observado o quanto a musicoterapia pode ajudar a desenvolver novas habilidades, novos aspectos na vida dessas crianças. E no referencial teórico ainda foi colocada a questão da linguagem, que para Borges de Salomão 2018, a linguagem é o principal instrumento da representação simbólica dos seres humanos e está ligada diretamente ao desenvolvimento cognitivo. É uma ferramenta de mediação entre o homem e o mundo, permitindo a interação social e a construção do pensamento. Então, a linguagem, ela nos permite a construir o nosso próprio pensamento. Então, a musicoterapia é uma forte aliada para desenvolver esse pensamento crítico, para ajudar a desenvolver esse pensar, essa forma de agir, essa forma é uma mediadora, né? É uma mediadora para desenvolver novos aspectos na vida do ser humano e principalmente na vida das crianças de transtorno com espectro autista. Nos procedimentos metodológicos, foi usada a pesquisa qualitativa participativa, porque foi uma pesquisa em que eu pude participar ao lado do paciente, todas as etapas, durante todo o estágio, com anotações, com observações, e foi uma pesquisa muito válida, porque eu pude participar ali juntamente como terapeuta, desenvolvendo as habilidades através das técnicas que a musicoterapia nos proporciona para desenvolver novas pesquisas, novos estudos diante do que foi colocado. Então, o campo onde foi desenvolvida essa pesquisa foi no Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência, Centro Milka Gardenha. É um centro de reabilitação para crianças com transtorno do espectro autista, TDAH e outras demandas também que aparecem, outras deficiências, né? Então, lá é um grande centro onde acolhe essas crianças e onde esse projeto acontece, que é o projeto Musicalizando no SUS, que é proporcionado pelos musicoterapeutas nesse estabelecimento onde tem acontecido assim de forma positiva na vida das crianças, porque a gente tem visto, né, os acontecimentos, tem visto de forma positiva como a musicoterapia tem contribuído na vida de cada um deles. E os atendimentos são as foram sessões individuais de 50 minutos, com crianças com TEA, foi o público em que eu escolhi. As técnicas utilizadas foram recriação, improvisação, jogos musicais, escuta musical. Coleta de dados, que foi através da anamnese, entrevista com a família, raciocínios clínicos, que onde eu pude conhecer toda a história do paciente, conversando com a família, e foi onde eu pude compreender melhor como lidar com este público. Nos análises de resultados, o quadro inicial dos pacientes que eu recebi, primeiramente, o paciente com resistência no ambiente da musicoterapia, por apresentar hipersensibilidade auditiva. Então, foi um público em que eu tive que aprender a lidar, né, com esse público, por ter sensibilidade, e nós sabemos que musicoterapia se trabalha com música, com ritmo, né? E para poder lidar com essa criança, primeiramente, tive que proporcionar vínculo terapêutico, né? E posteriormente também encontrei crianças com dificuldade de coordenação motora ampla, que não sabia se posicionar, que não sabia pular, que não sabia fazer, pegar no instrumento de forma correta. Crianças com dificuldade de vínculo, porque não queria entrar na sala, né? Então, isso foi um trabalho feito durante todo o percurso. Atraso de linguagem, crianças que só se manifestavam através de gestos e que não sabia
como se colocar ou pedir alguma coisa, crianças com irritabilidade e frustração também. Foi um dos quadros em que eu encontrei crianças que não aceitavam o não e que foi muito difícil, né, lidar com essas crianças. Crianças com dificuldade de obedecer regras, déficit de atenção e concentração e dificuldade de interação social. Então, esse foi o quadro inicial que eu recebi os pacientes, foram com essas características. O que eu utilizei como intervenções iniciais para que todo este quadro que eu apresentei pudesse mudar? Primeiramente, a promoção de vínculo terapêutico. Tive que ter todo aquele momento com a criança, dentro de 2, 3 sessões, promovendo este vínculo. Depois, canções de acolhida e canções vivenciadas pela criança, proporcionando a ela segurança para que ela pudesse se sentir que estava segura ao meu lado, através de canções, tocando violão, músicas cantadas, músicas também ouvindo no som, uso de instrumentos musicais percussivos como chocalho, tambor, pandeiro. E foi utilizada também técnicas de recriação, improvisação e jogos musicais, músicas instrumentais gravadas. Então, o que eu pude utilizar nesse momento para que todo o quadro inicial pudesse mudar foi esse tipo de intervenções. E após essas intervenções, eu venho com análise dos resultados. O que eu pude observar depois de tudo que eu coloquei? Que, de acordo com os estudos de Brússia, a musicoterapia também pode ser uma excelente ferramenta no desenvolvimento da linguagem e da fala das pessoas com TEA, que é o transtorno do espectro autista. A musicoterapia pode atuar como um complemento significativo, pois além de suas diversas abordagens terapêuticas, também trabalha com elementos relacionados à fala, estimulando a vocalização, facilitando a compreensão da interação social. Então, os análises de dados, o que eu pude ter dentro, de todo o quadro? A evolução observada, criação de vínculo terapêutico e boa receptividade. Já no final das terapias eu pude ter isso da criança, uma boa receptividade, de cada um deles, respostas aos comandos sem frustração. Foi algo também que eu já pude perceber, que as crianças já estavam no nível bem melhor, já aceitavam ou não, e consegui já colocar as regras dentro da terapia, comunicação através da música. As crianças que não se comunicavam já começavam a balbuciar ou depois começaram a falar pequenas palavras cantadas através das canções. Melhora na interação social com a terapeuta, a criança já estava mais estimulada. O progresso na coordenação motora ampla, crianças que não pulavam, que não sabia pular, já estava pulando, já sabia pegar no instrumento de forma correta. Melhora no foco também, já na atenção que era colocado, a criança já sabia estar mais focada. A participação ativa nas respostas musicais. Então, foram resultados positivos através de todas as técnicas realizadas na musicoterapia. O estudo de Gatino, 2015, reforça a ideia de que a musicoterapia pode ser uma ferramenta poderosa na comunicação de crianças com TEA, especialmente no contexto de intervenções relacionais. Considerações finais. A musicoterapia é uma forte aliada no desenvolvimento da linguagem das crianças com TEA. A música promoveu o vínculo terapêutico e interação social da criança. A linguagem se manifesta através da música. As técnicas utilizadas deram amplitude na atenção, concentração, controle emocional, frustração, coordenação motora ampla. Relatos dos pontos positivos das famílias após as sessões. A musicoterapia é uma prática de cuidado humanizado, onde promove melhoria de qualidade de vida e que o papel do musicoterapeuta vai além do domínio técnico dos instrumentos, é ter empatia sonora. É ter um olhar de validação, é vibrar junto com o paciente o que ele sente e é capaz de fazer através da música. Compreendi que o musicoterapeuta não é importante apenas por ensinar um paciente e tocar um instrumento, e sim utilizar a música como uma ferramenta facilitadora
da expressão, comunicação e reabilitação dos pacientes. Muito obrigada, e esse é o meu trabalho.